Chaves quebradas não abrem portas inteiras. Eu preciso descobrir qual é a chave que eu preciso utilizar para acessar esse momento. Por quê? Vai ter hora que eu vou ter que fechar as portas para algumas pessoas e vai ter hora que eu vou ter que abrir a porta para algumas pessoas. O problema é quando a porta está aberta para todo mundo. Porque se a porta está aberta para todo mundo e eu não tenho discernimento, eu posso estar colocando dentro quem era para estar fora. Chaves quebradas não abrem portas inteiras. Então, antes de Deus abrir a porta, ele precisa abrir a sua mente. Entende? Por exemplo, o Jonas entrou dentro do barco, não foi? O dono do barco vendeu o ingresso pro Jonas sem saber quem ele era. Ele era um fugitivo, mas o dono do barco não sabia. E por que Jonas entrou dentro de um barco? Porque para um fugitivo qualquer barco serve. Ele mesmo pagou a passagem e entrou para dentro do barco. O que eu aprendo? Ele mesmo que comprou a passagem. O que eu aprendo? Que quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Mas quando Deus faz a rota, quem paga a passagem é ele. Quanto mais longe aquele barco ia, mais longe do propósito Jonas ficava. Até que eles descobriram que Jonas estava lá, pegaram o Jonas e jogaram para fora do barco. A tempestade cessou. Tem gente que é homem de Deus, mas vai ter que sair de certos ambientes, que senão a tempestade não cessa. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eles jogaram as malas da tripulação fora para deixar o barco leve. Na mala você leva o quê? Coisa importante. Você não viaja e leva coisa desnecessária. Na mala você só leva o que é importante. Tem gente perdendo coisas importantes. Porque abriu espaço no barco da sua vida para um intruso. Para um fugitivo que não deveria estar ali. Mas só para vender o ingresso. Só para aquele lugar da sua vida não ficar ocupado. Só para o seu trono de carência ser regado por a presença humana. Aí você coloca qualquer um. E tem gente que não era para estar lá. Mas você quer ter muitos amigos. E quem tem muitos amigos está perdendo, diz a Bíblia. Vendeu o ingresso para a pessoa errada. Jonas era a pessoa certa, no lugar errado. Quem tem muitos amigos sai perdendo. Cara, essa é forte. Quem se preocupa em ter muitos amigos, eu quero ser rodeado de amigos. Na verdade, está se prejudicando. Porque na verdade ele vai ter muita gente, mas não vai ter muitos amigos. Porque você tem que ser amigo de todos, mas sabe que nem todos serão seus amigos. Abraça todo mundo, mas sabe que nem todos vão te abraçar. Porque é na crise que os seus amigos aparecem. É na amargura que eles são forjados junto com você. Entende? Os meninos foram lançados na fornalha juntos. Não foi só um. Foram os 3. Porque eles estavam juntos. Se você for... Eu também vou. Eu também vou. Porque amigo é assim, é fiel até na fornalha. Quem não está disposto a entrar na fornalha com você, irmão, não é amigo. É colega ou está próximo. E quando você honra a Deus fora da fornalha, Deus te honra dentro da fornalha. É como aquele ditado que a gente ouve, né? A árvore só deu uma chacoalhada para cair os frutos. Boa. Na verdade, o barco tá sacudindo só para ver quem é fiel e quem não é. Quem pular fora... Agora, se nós pegássemos alguns personagens bíblicos que são referências para você, se a gente começasse falando de Davi, o que mais te impressiona em Davi? É que Deus tirou um rei do trono e levou pro pasto. E tirou o menino do pasto e levou pro trono. Meu Deus. Porque quando você aguarda a hora de Deus, não importa onde você tá, e se é onde Deus pode te colocar. O Davi era pequeno, mas o chamado dele era grande. Ele não começou rei, ele começou servo. Entende? Então é melhor começar servindo e terminar promovido do que começar promovido e terminar. Entende? Uau. Davi é incrível, porque quando Davi trouxe a Arca da Aliança, isso é muito forte. Ele trouxe a Arca e ele começou a celebrar. Sim. E o texto diz que Israel celebrou com ele, mas a mulher dele não. Uau. Então vai ter gente que vai estar na mesma aliança, mas não vai estar na mesma celebração, cara. E é na sua celebração que você vai ver a vibe de muita gente. O coração das pessoas se revelam quando elas não comemoram o que você está comemorando. Ela da janela olhou e começou a xingar ele, a reclamar dele. Sabe por que ela reclamou? Porque ela estava em lugares altos. Mas quando Davi entrou para dentro de casa, ela começou a falar com ele, Deus feriu Mical e se tornou estéril. Resumindo, nunca taque pedra no ministério frutífero. Você pode terminar estéril. Meu Deus. Ela ficou estéril porque tacou pedra no ministério frutífero. Não, para. Então, para que eu quero descer. Então Davi ele mata o urso e leão, para depois matar o gigante. Sim. O urso e leão, as guerras privadas.
Sim. E o Golias é as guerras públicas. Ninguém vai para as guerras públicas, ou é melhor não ir para as guerras públicas sem antes passar pelas guerras privadas. É nas guerras privadas que você perde o medo. É nas guerras privadas que você conhece o seu potencial. Então o urso preparou Davi para o leão preparou Davi para Golias preparou Davi para Saul, e Saul preparou Davi para o trono. Volta pro que você disse, processos. É isso aí. Prepara para propósitos. E sabe qual é o problema? Quando Davi recebeu a unção que ele foi se tornar rei, Saul começou a perseguir ele. Não perseguiu antes, quando ele estava no campo. Não perseguiu antes, quando ele matava urso. Mas quando Davi estava indo para o trono, Saul começou a perseguir. Porque o problema não é quando você nasce. O problema é quando você cresce. Meu Deus. Quando você está começando, você não incomoda ninguém, mas quando você cresce... Se você não quer ter inimigo, não quer ter perseguição, se você não quer tomar pedrada, se você não quer ser perseguido, irmão, não cresça não. Continue no nível que você tá, porque o dia que você crescer, pode se preparar. Pessoas de perto vão começar a te perseguir. E serão as de perto. Isso aí. As de longe às vezes até te admiram, mano. As de perto que é o problema. Eles não estão acostumados a ver aquilo. Por quê? Eles te conhecem desde o começo, né? Eles sabem qual foi o seu começo. Por quê? Toda grande árvore um dia vai uma pequena semente. O que eu mais amo falar é sobre semente. Toda semente dentro dela tem uma árvore. O que você será no futuro, você é hoje em forma de semente. Toda vez que você come uma semente, você deixa de ser um semeador e passa a ser um devorador. Quando você come uma semente, você aborta uma colheita, irmão. A colheita que você tanto espera está dentro da semente que você tanto despreza. Semente não foi feita para comer. Por isso Deus não põe semente em pratos. Porque a Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Sim ou não? Sim. Por que semente ao que semeia e pão para quem tem fome? Porque se ele dá semente para quem tem fome, ele vai confundir semente com alimento. E semente você não come, semente você planta. E o alimento você não planta, o alimento você come. Não confunda semente com talento. Por quê? A semente você planta. E o talento você desfruta. O que aquele homem fez? Um recebeu 5 talentos, não foi? Sim. O outro recebeu 2. O outro recebeu 1. Está no texto. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Não tem inveja dos talentos dos outros. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. O que tem 5 talentos tem capacidade de ter 2 e ter 1. O que tem 2 talentos tem capacidade de ter 2 e ter 1. E o que tem 1 talento só tem capacidade de ter 1. O que tem 5 sabe trabalhar com 2. Também sabe trabalhar com 1. O que tem 2 sabe trabalhar com 2 e também sabe trabalhar com 1. Sim. Mas o que tem 1 só sabe trabalhar com 1. Ele ficou com medo. Cavou um buraco e enterrou o talento. Porque ele ficou com medo de perder. O medo rouba a sua oportunidade. Não permita que o medo afaste você do seu real propósito. Ele cavou um buraco e enterrou o talento. Qual a diferença do medroso pro talentoso? É que o medroso enterra o talento e expõe o medo. O talentoso enterra o medo e expõe o talento. Me fala o que você está expondo, eu vou falar qual é o seu sentimento.